Alguns pães parecem inofensivos. Estão ali na prateleira do mercado com rótulos atraentes e promessas de saúde. Mas o que muitos não imaginam é que, por trás da aparência de alimento saudável, esses pães podem estar acelerando silenciosamente o envelhecimento, prejudicando o coração e confundindo a mente. Tudo antes mesmo do café da manhã acabar. É por isso que, ao passar dos 60 anos, é fundamental repensar o que vai para o prato. O corpo já não responde como antes. Os níveis de enzimas caem, o metabolismo desacelera e a regulação do açúcar no sangue se torna mais frágil. Aquele pão que parecia inofensivo aos 40 pode estar se tornando um vilão aos 60. Mas nem tudo está perdido. Um estudo recente acompanhou mais de 90 mil adultos com mais de 60 anos e revelou algo surpreendente. Quem escolhia os pães certos tinha 43% menos risco de desenvolver doenças cardíacas e vivia, em média, 7 anos a mais. Isso mesmo, 7 anos. E tudo começa com a escolha do pão. Existem 4 tipos de pães que podem estar encurtando sua vida sem que você perceba. E, em contrapartida, há outros 4 que podem fortalecer sua digestão, clarear sua mente e até proteger sua saúde cerebral. O mais interessante? O mais velho médico ainda em atividade no Japão, com mais de 100 anos de idade e uma rotina de caminhadas diárias, sabe exatamente quais são esses pães e compartilhou suas escolhas pessoais. Ele contou a história de uma paciente de 68 anos, uma professora aposentada. Ela reclamava de cansaço constante, sensação de inchaço e uma névoa mental que parecia não passar. Segundo ela, sua alimentação era saudável e seus dias começavam com 2 fatias de um pão multigrãos com rótulo Coração Saudável. Mas ao analisar os ingredientes, a verdade apareceu. Grãos refinados, açúcar adicionado e outros elementos disfarçados de saudáveis estavam sabotando sua saúde lentamente, todos os dias. Esse é o ponto principal. Muitos dos pães mais consumidos atualmente carregam ingredientes que enganam o consumidor maduro. Rótulos como integral ou sem glúten não significam que sejam realmente bons para o seu corpo. E o problema é que os danos muitas vezes acontecem em silêncio, sem dor, sem sinais óbvios, até que a energia desaparece, a circulação enfraquece e a clareza mental se apaga aos poucos. Mas há esperança. Quando se escolhe pães mais antigos, feitos com métodos tradicionais e ingredientes naturais, o corpo sente. A disposição melhora, o raciocínio volta a fluir, a digestão fica mais leve. Não é mágica, é ciência aliada à sabedoria ancestral. Talvez a pergunta mais importante agora seja: qual pão você tem colocado na sua mesa todos os dias? Porque a resposta pode estar influenciando diretamente sua vitalidade, sua memória e até o tempo que você ainda tem pela frente. A escolha está diante de você e pode ser muito mais poderosa do que parece. Ela mal imaginava que o pão que comia todos os dias no café da manhã, aquele que parecia tão inofensivo, estava sabotando sua saúde silenciosamente. Não era culpa dela. Os rótulos pareciam perfeitos, com palavras como multigrãos e bom para o coração. Mas por trás da embalagem estavam ingredientes que inflamavam seu corpo e bagunçavam sua mente. Açúcares adicionados, farinhas refinadas e emulsificantes formavam uma combinação tóxica para quem já passou dos 60. Quando ela trocou por um pão mais adequado, a diferença foi surpreendente. Em poucas semanas, sua energia voltou, o intestino funcionava melhor e a mente estava clara novamente, como há muito tempo não sentia. Às vezes, pequenas mudanças fazem milagres, quando a gente entende o que realmente está acontecendo dentro do nosso corpo. E é justamente por aí que precisamos começar. O primeiro pão que merece ser repensado, especialmente por quem está na terceira idade, é o pão branco. Ele é feito com farinha refinada, da qual se retiraram as partes mais nutritivas, o farelo e o germe. O que sobra é um produto pobre em fibras, quase sem nutrientes, que se dissolve rapidamente no organismo. Esse tipo de digestão causa picos intensos de açúcar no sangue, seguidos de quedas bruscas, um ciclo que esgota a energia e sobrecarrega as artérias. Um estudo recente apontou que pessoas com mais de 60 anos que consumiam pão branco todos os dias
tinham um risco 46% maior de desenvolver diabetes tipo 2, além de uma perda cognitiva acelerada. Muita gente ainda acredita que o pão branco é só um carboidrato simples, mas ele é mais do que isso. Para quem está envelhecendo, a ausência de fibras compromete o equilíbrio da flora intestinal, e a falta de nutrientes reais transforma cada fatia em uma fonte vazia de energia que só gera inflamação. Mesmo as versões enriquecidas com vitaminas não conseguem enganar o corpo. Depois dos 60, o organismo já não responde da mesma forma. Com o tempo, esse tipo de pão contribui para o ganho de peso, a cicatrização lenta e a sensação constante de cansaço mental. E não é exagero dizer que até 1 ou 2 fatias por dia podem fazer diferença, principalmente quando acompanhadas de geleias açucaradas ou coberturas industrializadas. O estrago pode ser diário e silencioso, e o problema não para por aí. Outro grupo de pães perigosos para a saúde são os doces e massas assadas, como rolinhos de canela, sonhos, pães recheados com creme ou açúcar. Eles parecem inofensivos por fazerem parte da nossa memória afetiva, mas escondem uma combinação explosiva de farinha refinada, açúcar em excesso e óleos de baixa qualidade que queimam o metabolismo. Para quem já passou dos 60, esses picos de açúcar no sangue significam mais inflamação, dores nas articulações e um risco muito maior de desenvolver síndrome metabólica. Um levantamento recente mostrou que pessoas mais velhas que consumiam esse tipo de pão 4 vezes por semana tinham 44% mais chance de sofrer com pressão alta, além de riscos cardíacos aumentados. E a verdade é que a maioria de nós cresceu acreditando que esses pães eram mimos inocentes, algo para alegrar o café da tarde ou começar o dia com um carinho. Mas o efeito cumulativo é devastador. O açúcar em excesso acelera o envelhecimento da pele, piora sintomas de artrite e afeta diretamente o humor. As descargas de insulina provocadas por essas massas doces podem enfraquecer os músculos e atrapalhar o sono. E com a idade, o corpo já não tem mais tanta flexibilidade para se adaptar a esses ataques diários. O que era costume vira armadilha. Pequenos prazeres que, com o tempo, cobram um preço alto. Por isso, não se trata de cortar tudo da noite para o dia, mas de enxergar com clareza o que realmente está por trás das nossas escolhas alimentares. Às vezes, aquilo que parece reconfortante está, na verdade, nos roubando saúde, vitalidade e bem-estar. Depois dos 60, cada detalhe importa, e o pão que vai à mesa pode ser um aliado ou um inimigo silencioso. A decisão está nas nossas mãos. O ChatGPT disse: à primeira vista, o pão de batata parece ser uma escolha acolhedora. Macio, levemente adocicado, fácil de mastigar, quase um carinho disfarçado de alimento. Mas por trás dessa aparência inocente, esconde-se um verdadeiro pesadelo para quem já passou dos 60. A maioria das versões disponíveis hoje é feita com farinha refinada, amido de batata e açúcar adicionado. Uma combinação que se transforma em um pico de açúcar no sangue mais intenso até do que o causado pelo pão branco. E o pior, sem oferecer fibras para desacelerar essa digestão explosiva, um estudo recente revelou que pessoas com mais de 60 anos que consumiam pão de batata 3 ou mais vezes por semana tinham 37% mais chance de desenvolver resistência à insulina, um caminho silencioso para o diabetes tipo 2. E quem poderia imaginar isso? Justamente de um pão que parece tão caseiro e inofensivo. O problema é que, para garantir aquela textura macia que tanto agrada, muitos fabricantes adicionam óleos e açúcares que inflamam ainda mais o organismo. É fácil entender por que tantos idosos preferem esse tipo de pão. É fácil de mastigar, combina com tudo e parece leve. Mas a verdade é que ele representa um risco disfarçado de conforto. Ao longo do tempo, contribui para o ganho de peso, desregula o controle glicêmico e atrapalha a absorção de nutrientes essenciais. A fragilidade que chega com a idade torna o corpo ainda mais vulnerável a essas armadilhas escondidas no prato. E se você achava que o pão de batata era o pior da lista, ainda há outro tipo que merece atenção redobrada: os pães brancos sem glúten. À primeira vista, parecem saudáveis. Afinal, não tem glúten, e isso, para muitos, já é sinal verde. Mas a realidade é bem diferente.
Esses pães, em geral, são feitos com farinhas de amido, como arroz, batata ou tapioca. O resultado é um produto pobre em fibras, rico em amido de digestão rápida e com alto índice glicêmico. O corpo os processa em segundos, gerando picos intensos de açúcar e insulina, seguidos de quedas abruptas de energia. Para quem não tem intolerância real ao glúten, esses pães podem ser ainda piores do que os tradicionais. Um estudo recente mostrou que idosos que consumiam pão branco sem glúten todos os dias apresentaram picos de açúcar no sangue 54% mais altos e um aumento de 21% no colesterol ruim, em comparação com aqueles que comiam pão integral. Isso mostra o quanto a escolha, mesmo quando bem intencionada, pode sair pela culatra. Esses produtos são promovidos como leves, suaves, de fácil digestão. Mas na prática, são compostos quase que inteiramente por amidos vazios e emulsificantes, sem fibras, sem nutrientes, sem proteção. Para o corpo envelhecido, isso significa mais inflamação, dores nas articulações, alterações de humor, cansaço persistente e desequilíbrios digestivos que podem surgir em poucas semanas. Muita gente confia cegamente nos rótulos que dizem sem glúten, como se fossem um selo de saúde, mas essa confiança pode estar custando caro para a vitalidade. Por isso, é preciso olhar além da embalagem. Depois dos 60, cada escolha alimentar deve ser feita com consciência e carinho pelo próprio corpo. Aquilo que parece leve pode estar pesando, e muito, nos seus níveis de energia, no seu humor e na sua saúde como um todo. Pães que se vendem como suaves ou fáceis de digerir podem, na verdade, estar tirando discretamente sua disposição, seu equilíbrio interno e até sua clareza mental. Mas a boa notícia é que existem alternativas, e não são apenas seguras. Algumas delas têm o poder real de curar, de fortalecer, de devolver a leveza que parecia perdida. É hora de conhecer esses pães que tratam, nutrem e ajudam a envelhecer com saúde. A partir de agora, a história muda. Pouca gente sabe, mas existe um tipo de pão que pode transformar completamente a forma como o corpo reage aos alimentos, principalmente depois dos 60. Estou falando do pão feito com grãos germinados. Esse processo começa com um gesto simples: mergulhar os grãos inteiros em água até que comecem a brotar. Parece algo pequeno, quase insignificante. Mas o que acontece ali é impressionante. Durante a germinação, enzimas poderosas são ativadas, quebrando barreiras naturais do grão e tornando os nutrientes muito mais acessíveis para o corpo. Para quem está envelhecendo e sente os efeitos da digestão mais lenta, esse detalhe faz toda a diferença. Um estudo recente mostrou que, em apenas 8 semanas, mais de 70% dos idosos que passaram a consumir pão de grão germinado relataram menos inchaço, gases e desconfortos digestivos. E não foi só uma sensação. Os exames de sangue confirmaram: a absorção de nutrientes havia melhorado de forma significativa. Isso acontece porque, durante a germinação, substâncias chamadas antinutrientes, como o ácido fítico, são reduzidas drasticamente. Com isso, minerais importantes como ferro, zinco e magnésio finalmente conseguem ser aproveitados. E ainda tem mais. O índice glicêmico desse pão é naturalmente mais baixo, o que evita aqueles picos perigosos de açúcar no sangue. Para quem luta contra a resistência à insulina, o cansaço crônico ou a gordura abdominal, isso pode ser um divisor de águas. O mais curioso é que muitos nem sabem que esse tipo de pão existe, ou sequer entendem por que ele é tão especial. Mas a verdade é que ele pode mudar a forma como o corpo desperta de manhã. Um simples hábito, como incluir uma fatia no café da manhã, pode trazer mais energia, leveza e clareza mental. Conheci uma história parecida. Um senhor que, ao mudar para esse pão, começou a perceber melhorias já nas primeiras semanas. A digestão ficou mais leve. O dia rendia mais e o bem-estar parecia ter voltado a fazer parte da rotina. Isso virou hábito não só para ele, mas para toda a família. E já que estamos falando de pães que curam, não podemos esquecer de um clássico cheio de tradição e, surpreendentemente, de benefícios: o pão de fermentação natural. Muita gente se confunde achando que é tudo igual, mas a verdade é que só os que passam por uma fermentação lenta, com fermento natural verdadeiro,
oferecem as propriedades que realmente fazem diferença para a saúde. Esse processo antigo permite que bactérias boas e leveduras selvagens pré-digiram parte do glúten e do açúcar presentes no pão. O resultado? Menos desconforto digestivo e um impacto glicêmico muito menor. Pesquisas mostram que idosos que adotam o pão de fermentação natural de verdade sentem quase 30% menos sintomas digestivos e enfrentam picos de açúcar no sangue até 45% menores após as refeições. E aquele sabor levemente azedinho, tão característico, vem justamente dessas bactérias benéficas. Elas também deixam para trás substâncias que alimentam os micro-organismos bons do intestino, o que fortalece o sistema imunológico, estabiliza o humor e favorece até o sono. Sem falar que esse processo ajuda a preservar vitaminas do complexo B e o magnésio, dois nutrientes essenciais para nervos, músculos e recuperação física, especialmente em fases mais maduras da vida. Mas é preciso atenção. Muitos pães vendidos como fermentação natural são apenas pães comuns com aromatizante ácido. Para não cair nessa armadilha, vale observar a textura. Um miolo mais úmido, uma crosta que faz aquele craque na mordida e o sabor característico que não engana. Se tiver acesso a uma boa padaria artesanal, aproveite. Pode ser o melhor presente que você dará ao seu corpo este ano. E ainda tem mais uma surpresa na lista. Um pão que muita gente subestima, mas que pode ser um verdadeiro aliado da saúde após os 60. E ele vem da tradição dos campos frios da Europa. Vamos falar dele a seguir. Nem todo pão é igual, e alguns, mesmo que pouco conhecidos, podem oferecer benefícios incríveis para quem já passou dos 60. Um bom exemplo disso é o pão de centeio escuro, denso, feito com farinha integral de centeio. Esse tipo de pão contém uma fibra solúvel especial, chamada arabinoxilana, capaz de agir como uma verdadeira esponja dentro do intestino, prendendo o colesterol ruim e ajudando o corpo a eliminá-lo em vez de absorvê-lo. Um estudo realizado na Finlândia mostrou que idosos que consumiam esse pão diariamente reduziram seus níveis de LDL em até 16% em apenas 3 meses, além de manterem o açúcar no sangue mais estável ao longo do dia. Isso mostra que esse tipo de fibra vai muito além da digestão. Ela participa ativamente da limpeza das artérias, melhora a resposta à insulina e evita os altos e baixos de energia que levam a desejos repentinos por comida e ao exagero nas porções. Além disso, o centeio é rico em minerais fundamentais para o coração e o cérebro, como selênio e potássio. E por ser digerido mais lentamente, ele promove uma saciedade duradoura, o que ajuda naturalmente no controle de peso. Mas é preciso atenção. Nem todo pão que se diz de centeio entrega esses benefícios. Muitos são, na verdade, pães comuns com corante e um toque de farinha de centeio apenas no nome. O verdadeiro pão de centeio é escuro, firme e tem um sabor característico, mais terroso, menos doce. Para quem busca um pão que realmente contribua para a saúde, esse é um dos mais completos. Ainda mais se acompanhado de ingredientes simples como abacate ou sardinha, que elevam ainda mais seu potencial nutricional. E agora, para encerrar essa jornada pelo mundo dos pães que curam, chegamos àquele que talvez seja o mais poderoso de todos: o pão 100% integral com sementes. Quando feito com grãos como cevada, painço e aveia, e enriquecido com sementes de abóbora, girassol, linhaça e chia, ele se transforma em um verdadeiro alimento funcional. Um estudo impressionante realizado ao longo de 15 anos acompanhou mais de 18 mil pessoas acima dos 60 anos e mostrou que aquelas que consumiam esse pão todos os dias viviam, em média, 4,7 anos a mais. E mais, apresentavam 47% menos risco de morte por qualquer causa em comparação com quem consumia pão branco. O segredo desse pão está na combinação perfeita entre fibras, proteínas vegetais e gorduras boas. As fibras alimentam as bactérias boas do intestino. As sementes oferecem ômega 3 e outros nutrientes essenciais. E juntos, esses elementos regulam o açúcar no sangue, combatem inflamações silenciosas e protegem as células contra o envelhecimento precoce. Esse pão é capaz de fortalecer o sistema imunológico, melhorar a digestão
proteger o cérebro e ainda manter o corpo mais equilibrado como um todo. Claro, é importante saber escolher. O ideal é buscar sempre a indicação 100% integral no rótulo. Nada de pão de trigo ou multigrãos sem a confirmação de que os grãos são realmente integrais. E o melhor sinal é quando os primeiros ingredientes da lista são grãos e sementes de verdade, e não farinhas processadas. É curioso pensar que essa conversa começou com a ideia de que o pão poderia estar prejudicando a saúde, e de fato, muitos fazem isso silenciosamente. Mas também é verdade que, se escolhido com sabedoria, o pão pode ser um aliado poderoso. Ele pode proteger o coração, fortalecer os ossos, acalmar o intestino e até clarear a mente. Tudo isso sem precisar abrir mão do prazer de comer. No fim das contas, a comida do dia a dia tem um poder enorme. Às vezes, até mesmo um simples pão pode ser o ponto de virada entre o envelhecer com peso ou com leveza. Basta saber olhar com mais carinho e atenção para aquilo que colocamos na mesa. Porque saúde de verdade começa onde ninguém vê, nas escolhas silenciosas que fazemos todos os dias. Cuidar da saúde não precisa ser complicado. Às vezes, tudo começa com algo tão simples quanto o pão que você escolhe colocar na mesa. E por mais que pareça tarde, nunca é. Já vi pessoas com 70, 80 e até 90 anos mudarem completamente seus níveis de energia, clareza mental e disposição apenas por fazerem pequenos ajustes na alimentação, começando pelo pão de cada dia. A verdade é que cada fatia importa. Cada escolha, por menor que pareça, tem o poder de somar ou de minar nossa força com o tempo. Por isso, se há algo que vale guardar, é isso. Na próxima vez que for pegar um pão, pense com carinho no que aquela fatia representa. Que ela seja um passo em direção à vitalidade e não um obstáculo silencioso. Porque a mudança começa assim, em decisões discretas, mas consistentes. E uma simples escolha no prato pode, sim, marcar o início de uma vida mais leve, mais lúcida e mais viva. A sua saúde merece esse cuidado. E você também.